Olá, espero que esteja tudo bem com vocês. Você está na Rede Super de televisão. Eu sou o Fábio Lacerda e esse aqui é o nosso podcast Pode Crer, e sempre com um convidado muito especial, que é você. Mas nós temos uma convidada hoje também muito especial, que vai falar com a gente de um assunto assim super interessante, que é livros de ficção. Ela que é escritora, publicitária também, e vai contar para a gente a sua trajetória fantástica. Eu já quero começar mostrando, a gente sempre mostra no final, mas eu quero mostrar agora. Olha que livro lindo, A Escolha do Verão. Olha que título maravilhoso, magnífico, lançado na Bienal do Livro deste ano, lá no Rio de Janeiro. Nós estamos falando com Sara Guzella. Sara, seja muito bem-vinda. Obrigada, pastor. Privilégio estar aqui. O privilégio é todo meu, poder falar com você, uma jovem muito nova para escrever tantos livros assim, e livros dessa categoria. Sim. De ficção, falando de coisas religiosas, de coisas bíblicas. Sim. Né? E a gente vê um contraponto muito grande quando se fala disso, né? Vou escrever um livro de ficção, mas que fala sobre a Bíblia. Não, então não é ficção. E parece aí que não se encontram, não né? se encontram, né? Mas depois a gente vendo o seu trabalho, a gente vê que se encontra e se encontra muito. Sim, com toda certeza. Né? A gente vê Cristo, né? Ele contava histórias, as parábolas, às vezes a gente esquece isso. Eram histórias ficcionais, eram pessoas e lugares que não existiam, mas que carregavam ali verdades do reino. É verdade. Cristo usava muito isso, Sim. né? A ficção, para poder ensinar para as pessoas, senão elas não iam entender, né? Se ele falasse uma linguagem espiritual. Exato. Né? E ele é o maior exemplo disso. Ele né? foi o primeiro, ele começou a contar as histórias com valores, né? A gente fala que ele é o primeiro autor de ficção cristã. Porque João Batista não fazia isso, né? João Batista ele veio para abrir o caminho para o nosso Salvador. Diretamente. João Batista chegava e rasgava, vocês estão errados, e vocês estão isso. E eu acho que o povo ficava assim, gente, o que é isso? Que cara doido, o cara come gafanhoto, come mel e metralha a gente desse jeito, né? Aí chega Jesus falando, calma, olha aqui. Vou te contar uma história. A história do caminho, o homem jogando a semente. Exato. E depois aquela semente, uma não brotava por isso, a outra por isso, a outra por isso. Olha só. Né? Coisa linda de se ver, coisa linda de ver também jovens iguais a você, Sara, dando continuidade a um trabalho tão bonito, tão lindo, que foi o trabalho, e continua sendo o trabalho de Jesus aqui na Terra. Mas olha, você é muito nova para eu te perguntar da sua carreira. Eu não consigo, eu não estou conseguindo. Fala assim, fala da sua carreira. Você é novinha demais. Quando que foi o seu primeiro livro? Quando que você começou a escrever? Eu comecei a escrever nos primeiros rabiscos, rascunhos, com 12 para 13 anos. Teve um livro que marcou muito assim a minha trajetória, o entendimento desse chamado, desse ministério. Eu vejo a escrita realmente como um ministério, que foi as Crônicas de Nárnia, que é uma fantasia cristã. Isso, que é uma fantasia cristã. É uma história que tem ali valores e princípios. Então, desde que eu li, eu decidi assim, quero ser escritora, é isso que eu quero fazer. Escrevi uma coisinha ou outra quando eu era adolescente, nunca foi muito pra frente. Isso aí foi o ano passado, né? Pelo jeito. Não, eu tenho 24 anos, então tô nova, mas... Não, muito nova. Um pouquinho... Para esse vasto material, muito nova. É uma coisa que eu reconheço também, sabe? Eu vejo a graça do Senhor mesmo, assim, derramada pelos lugares, né? Que Deus tem me colocado, as oportunidades. Mas aí eu escrevi um pouquinho adolescente. Meu primeiro livro oficial, a gente não pode esquecer os começos, né? Foi um livro de poesias que eu lancei quando eu tinha 19 anos. Então, eu só reuni ali alguns poemas mesmo da minha adolescência, do meu tempo em missões, que eu passei um tempo na Jocum. E aí, compilei nesse livro de poesias. Mas meu primeiro livro publicado de história, meu primeiro livro de ficção, foi, inclusive, A Escolha do Verão, que eu escrevi em 2020. Lancei de maneira independente. Era uma outra capa, uma outra edição muito mais simples. E aí a Thomas Nelson, junto com a Pilgrim, tiveram interesse. E aí estão relançando agora. Então, minha primeira história é essa aí, que você tem em mãos. Olha só, que fantástico, fantástico, fantástico. Olha, você morou em Londres um tempo, né? Você morou lá 3 anos. Morei 2 anos. 2 anos em Londres. Isso. E você, essa agência de publicidade que você trabalhou, que você foi sócia, na verdade, era em Londres ou no Brasil? Não, era aqui em BH. Aqui em BH. Você acha que você ter sido sócia de uma agência de publicidade influenciou você
a ter capas tão diferentes, a ter histórias tão diferentes ou não? Você já tinha isso embutido no seu intelecto? Não, eu acho que ajudou, sim. Eu acho que me deu esse senso mais estético, né? Eu acho muito legal ver como que essas diferentes etapas da minha trajetória foram Deus também me equipando e preparando para algumas coisas. Então, eu trabalhando nessa agência, exercendo ali o cargo que eu exercia, foi uma escola um pouco também para a FEFIC, que é a Feira de Ficção Cristã, na qual eu estou na frente, né? E eu criei a feira ano passado. E eu vi que muito daquelas habilidades que eu tive que desenvolver para a empresa, eu consegui trazer de volta e colocar em prática também na feira. Tá, você criou a FEFIC, né? Isso. Se o pessoal puder colocar aí na tela, é @fefic com cmudo.bh. @fefic com cmudo.bh. Se der para colocar. Para o pessoal que tiver interesse entrar. A próxima feira vai ser quando? Já tem data? Não temos data oficial, mas provavelmente vai ser em setembro do ano que vem. Setembro do ano que vem. Aqui em Belo Horizonte. Indica aqui em BH. Sim. Então, nos avisa que eu faço questão de estar presente. Fico feliz. Viu? Quero conhecer, quero ver os livros, quero ver os autores, conversar com os autores, que eu amo isso. É bom demais. Fantástico. Olha, você é uma empreendedora nata, né? Pois é. Aqui está escrito, porque nele lemos, escrevemos e existimos. Sim. Que coisa linda, fantástico. Paulo. E exatamente. Esse é o slogan da feira, assim. A feira nasceu, foi algo que eu não esperava, né? Eu tinha tido essa experiência com a agência, mas não era uma ambição minha empreender ou estar criando algo. Como escritora, eu queria estar ali dentro do meu quarto, escrevendo mesmo, no meu cantinho. Só que eu tive na Bienal, em 2021, com o meu livro de fantasia cristã. E aí, em 2021, Deus começou a colocar isso no meu coração. Desse espaço onde a gente possa ter ali autores e histórias que voltem para Cristo, que retorne, que tome e leve a cultura de volta para o seu verdadeiro Criador, que é o Senhor, né? E aí a FEFIC surgiu, o Senhor foi me capacitando, trazendo pessoas, e é uma experiência sobrenatural. Eu falo assim, só quem estava na FEFIC realmente consegue dizer o que a gente viveu naqueles dias, porque ao mesmo tempo que era uma feira literária, como outras feiras seculares, vamos dizer assim, era muito mais que isso, que a gente teve pessoas sendo curadas, sendo encontradas pela presença de Deus, e histórias que encorajam, que curam, que apontam para a grande história, sendo espalhadas, né, sendo conhecidas ali também. Pô, que fantástico. Olha, você deixou a agência de publicidade, que não é algo fácil você ser sócio, dono de uma agência e sair dessa agência para se dedicar completamente à escrita. Sim. Foi fácil para você isso aí? Foi muito desafiador, assim, eu era uma sócia minoritária, mas ainda assim, quando você está num trabalho, é a sua segurança, né? E eu estava começando realmente a trilhar esse espaço mesmo na carreira e escrevi A Escolha do Verão. E aí Deus falou comigo, me deu uma palavra, tem uma palavra específica, né, que o Senhor já usou para falar comigo umas 4 vezes, e é sempre a mesma palavra que Ele fala para me direcionar, para realinhar o meu propósito, o meu chamado, que é a passagem em Mateus de Pedro saindo do barco, né, Jesus chamando ali ele para sair do barco. E diferentes momentos da minha vida, antes de eu ir para a Inglaterra, Deus falou. Quando eu estava na Inglaterra e era para voltar para o Brasil e eu não queria, assim, no meu coração, Deus falou também. E aí a terceira vez foi nesse momento que eu tinha lançado o livro, já estava sentindo ali Deus falando comigo para deixar o trabalho e focar exclusivamente na escrita, o que é um passo de fé absurdo, porque você viver da escrita no Brasil, você viver integralmente disso é muito desafiador comparado a um trabalho fixo, né? E eu tinha até compartilhado lá em casa, falei com os meus pais, eles, Sara, a gente tem que orar, não sei se isso é de Deus. E aí no culto do domingo, do próximo domingo, veio um pastor que falou exatamente essa mesma palavra, mais uma vez. E aí eu falei assim, tá bom, Senhor, eu vou obedecer, vou andar em obediência. E aí saí do emprego oficialmente para estar
estar focada, não trabalhar só com escrita, trabalhar com escrita, porque é muito trabalho. Sim. Às vezes as pessoas perguntavam, mas você só trabalha com escrita? Não, eu trabalho com escrita e eu trabalho muito. Você escreve e faz mais o quê? Exatamente. Não, mas qual que é o seu trabalho mesmo? Isso, mas você trabalha com o quê? Eu falei, é com isso mesmo. É isso. Né? E aí foi um processo. E logo depois que eu saí do trabalho, falei, beleza. Na verdade, foi muito uma transição direta. No último dia que eu saí do trabalho, no dia seguinte eu estava pegando o ônibus para ir para a Bienal, no Rio também, em 2021. Então, foi o Senhor me transicionando ali mesmo, sim, no momento. Olha, agora eu vou te fazer uma pergunta que é polêmica, tá? Bem polêmica mesmo. E não estou falando que é errado o que eu vou te perguntar, mas acontece, tá? Nós não vamos citar nome de ninguém, nem de nada, mas eu quero perguntar de você. Sim. Né? E se for você, essa pessoa, você fala e pronto, e tá tudo bem, tá tudo certo. Câmara de mim agora que é denúncia. Ai, meu Deus. Denúncia, música de denúncia. Olha só, livro é maravilhoso, o livro dela, A Escolha do Verão, Sara Guzella. E eu quero perguntar uma coisa para você. Tá? Câmera de mim, hein? Música de suspense. Você que escreveu esse livro aqui? Sim. Foi você que escreveu? Sim. Do início ao fim? Do início ao fim. Não teve aquele negócio, como é que chama? Ghostwriter. Ghostwriter. Alguém, você deu uma ideia, alguém escreveu e você assinou. Não teve isso não, você mesmo escreve seus livros. Exatamente. Então, meus parabéns. Do início ao fim. A gente não tem dinheiro para isso. Eu sempre falo assim, olha, se a pessoa escreve uma coisa dessa forma... Mas foi bom, está edificando a vida das pessoas, amém. Amém, né? sim. Só que se a pessoa não escreve nada, né? Só passa uma ideia e ela tem um nome que vende. É difícil. E aí vai vender pelo nome, mas aquele conteúdo, uma hora ou outra, ele vai ruir. Né? Pelo menos é o que eu penso. Sim, com certeza. Né? E acontece, né? Realmente acontece. Acontece. Tanto que tem um mercado disso, né? Um nome, tudo. Pô, então, fantástico você escrever um livro que não é pequeno. Ó. Pois é, e ele é o primeiro de uma série de 4. Ele é o primeiro de uma série de 4. Sim. Você já escreveu os outros ou está escrevendo? Estou escrevendo o segundo. Quando é 3 é trilogia, e quando é 4? Isso. Eu já vi pessoas falando de, tipo, tatrologia, mas é uma série. Eu falo série. Eu falaria quatrologia. Quatrologia. Olha, fantástico. Com certeza eu irei adquirir, irei ler esse livro aqui. Esse livro, A Escolha do Verão, você pode dar um spoiler sobre ele um pouquinho? Esse livro, eu falo que ele é muito especial para mim, porque ele veio de uma ideia que eu tive quando eu tinha 16 anos. E eu estava colocando meu irmão para dormir. Eu sempre quis ser escritora, então a gente sempre aproveita qualquer oportunidade para criar uma história. E aí eu criava histórias para colocar meu irmão para dormir e tive aí a ideia, né, do livro, que era a história de um menino que nasceu numa vila onde só tinha uma estação, o verão. Lá era sempre sol, sempre calor por gerações, até que um dia, de repente, o sol desaparece e o inverno rigoroso chega tomando conta de tudo. Tudo começa a congelar, as pessoas começam a adoecer e para salvar a sua família, o Beora ele tem que partir sozinho numa jornada para encontrar a estação desaparecida. Ele tem que encontrar o verão, descobrir onde que ele foi parar e trazer ele de volta. Então eu tive essa ideia e aí meu irmão amou a ideia, eu ficava contando para ele de novo. E aí em 2020, meu pai mesmo, ele amava a história e falava, por que você não escreve a história do verão? E aí foi assim que se desenvolveu o livro, assim. Ele é uma fantasia, onde as terras ali são divididas por estações, então a gente só tem 2 estações nessa terra até o momento, que é as terras do verão, as terras do inverno. E o Beor morava ali nas terras do verão e ele tem o sol tomado, né? E é toda a terra dele sendo coberta por um inverno rigoroso. Então eu remeto muito a essa própria estação, as estações que a gente passa nas nossas vidas. O inverno é sempre a estação mais difícil de permanecer, de se manter fiel, de manter o nosso coração puro e firme no Senhor. Então o inverno faz um pouco isso com o Beor. Ele chega tirando tudo que o Beor tinha de comum e ele chega trazendo muita dor, mas ao mesmo tempo ele traz um amadurecimento muito grande nesse menino que antes não se importava com nada, a ponto dele escolher sair sozinho numa jornada em prol daqueles que ele ama, para ele escolher se sacrificar para salvar a sua família e salvar os seus amigos. Fantástico.
Vou te perguntar outra coisa agora, Sim. que é uma pergunta de uma pessoa ignorante, tá? Sou eu, nessa questão do assunto que eu vou te falar. Livros de autoajuda servem para autoajuda. Sim. Livro de motivação para motivação. Livro para quem quer ganhar 1 milhão em 15 dias não serve para nada, mas as pessoas leem, né, e tudo mais. E livro de casamento, e criação de filhos, e tantas outras coisas. Um livro de ficção igual ao seu, tá? Além do deleite da história, para que ele vai servir? Queria que você me falasse. Sim, eu acho que é muito... Eu gostei dessa pergunta, porque às vezes a gente pensa nisso, né? Para que serve a ficção? Tipo, não, é perca de tempo, aquele negócio que você até comentou. Eu já tive esse embate com algumas pessoas da igreja que falam isso, tipo, mas ficção é mentira, para que eu vou ler ficção? E o meu livro, ele tem ali 2 propósitos, né? O primeiro é o entretenimento saudável, porque isso faz parte da vivência e da rotina do ser humano. Você pode não pegar um livro de ficção para ler, mas você vai sentar no sofá quando você estiver cansado e assistir um filme da Netflix. Você vai ir no cinema com a sua família para ver um filme na grande tela. Então, o livro, ele é primeiro uma história, então ele é um entretenimento saudável, ele é uma história que não vai ferir, que não vai machucar, que não vai trazer nada ali, né, que vai contra princípios morais. E ele é uma forma de passar uma mensagem. Ele é um canal, um meio mesmo de passar uma mensagem, porque aí, como ficção cristã, eu pego o exemplo de Cristo, né? Os seres humanos, nós somos seres históricos. Então, a gente se comunica muito melhor através de uma história. A gente tem o próprio caso de Davi, quando o profeta foi confrontar ele, e ele contou uma história. E naquela história, Davi entendeu que ele era pecador. E o Senhor fez isso ali também com as parábolas, mostrando para as pessoas verdades, mostrando para as pessoas princípios eternos. E com a ficção, com a Escolha do Verão em especial, eu queria lhe contar uma história, mas que trouxesse uma mensagem principal por trás. E o que é legal até sobre essa mensagem é que era uma mensagem que eu precisava ouvir no momento que eu estava escrevendo a história. Então, eu escrevi o livro em 2020. Foi um ano muito difícil para mim. Sim. E que eu precisava entender realmente o poder das minhas escolhas. Que Deus podia falar, eu podia saber, né? Que Deus podia falar do seu sacrifício, Deus podia falar que eu era filha, que eu era amada, que eu era escolhida por Ele. Mas eu tinha que escolher acreditar nisso. Cabia a mim escolher. Ou eu podia escolher nas mentiras, escolher ouvir as mentiras de Satanás. Escolher acreditar. Satanás, ele podia trazer sugestões, mas ele nunca poderia tirar o meu direito de escolher a quem eu iria ouvir. Então, essa minha escolha, enquanto eu escrevia, eu tinha esse processo devocional com o Senhor mesmo, de entender que cabia a mim. Podia acontecer até determinado ponto, mas eu ainda tinha a escolha de seguir o Senhor, de ouvir o Senhor, de acreditar que mesmo que naquele momento a minha vida tivesse um inverno completo, que ela estava, eu podia escolher acreditar que existia esperança e que o Senhor ainda traria o verão de volta. Então, essa mensagem foi que Deus falou no meu coração escrevendo o livro. E ela é a mensagem do livro, é a mensagem que o leitor cristão ou não cristão vai pegar, o cristão vai entender. E quem sabe ele vai ouvir a voz de Deus ali através de uma história, uma ficção, uma metáfora, mas falando com ele sobre valores reais, né? Sobre verdades mesmo. Sim. Fantástico, fantástico. Belíssima explicação. Consegui entender muito bem. Quero te fazer uma pergunta. Se você teve muito conflito, ou você já entrou em alguma polêmica em relação aos livros que você escreve de ficção e as igrejas ou a sua igreja que você congrega. Só que você não vai responder isso agora. Tá. Nós vamos dar 1 minuto de intervalo comercial. A gente volta agora com a resposta da Sara em menos de 1 minuto. Não sai daí, não. Estamos de volta com o nosso podcast Pode Crer aqui pela Rede Super de televisão. Entrevistando hoje a queridíssima Sara Guzella. Sara, que escreve ficção. E ela está com esse livro aqui maravilhoso, A Escolha do Verão. Olha que livro lindo. Vou botar aqui na tela. A Escolha do Verão. Minhas unhas estão bem feitas? Estão. Ótimo, então. Livro lindo, maravilhoso. Onde que você encontra esse livro? Na livraria mais perto da sua casa, nas melhores livrarias da cidade. Você já encontra esse livro.
vale a pena você comprar, você presentear sua filha adolescente, você presentear um parente, porque é uma leitura deliciosa e uma leitura de ficção, só que é uma ficção cristã. É diferente de tudo que você já viu. E o que eu perguntei para ela é se ela teve conflito com a igreja, com pastores, assim, olha, você vai escrever ficção, mas você tem que escrever coisa da Bíblia, ficção. Sim. Isso aconteceu isso com você? Aconteceu, eu falo assim, numa escala bem menor, na verdade. Eu conheço alguns escritores, alguns colegas de trabalho que escrevem ficção cristã, que tiveram embates maiores, né? Mas, no meu caso, eu sempre tive um apoio muito grande da minha família, do meu pastor, que é o meu pai, que está até aqui comigo. Ótimo. Então, eles sempre viram esse desejo no meu coração, esse chamado desde nova, né? E eles compreendiam, vamos dizer assim, bem melhor. Eles sempre, nunca tive esse problema, graças a Deus, em casa, nem nessa necessidade de tentar explicar, tentar Sim. fazer entendido, né? Mas já tive esse questionamento até com algumas pessoas da igreja. Eu tive uma pessoa específica que virou para mim e falou isso, não, mas ficção é um termo muito, não, isso é um termo muito pesado, porque ficção é mentira. E aí eu ficava... Então, não é uma história, ele é um meio de passar uma mensagem. O Senhor fazia isso. Quando Jesus contava parábolas, ele não contava uma mentira. Pelo contrário, aquelas parábolas eram recheadas de verdade. Eram talvez a coisa mais rica em verdade que qualquer pessoa falou em Jerusalém naquele tempo, mas era através de histórias. Então, histórias são um canal, né? E aí eu tinha esse processo de explicar. E até mesmo, por exemplo, com a FEFIC, né, que é minha feira de ficção cristã, de ir nas igrejas e eu trazer essa conscientização, vou dizer assim, para as pessoas, para os pastores, eu sempre dava esse exemplo que eu até dei aqui. Eu falei, tá, mas você tem esse, vamos dizer assim, esse bloqueio com ficção. Mas você assiste uma série na Netflix, você assiste filme no cinema, é a mesma coisa. Só que nisso aqui você sabe que você vai estar lendo, que você vai estar consumindo um entretenimento que agrega valores morais e que aponta também para a grande história eterna que o Senhor está escrevendo. Você sabe que você vai se encontrar ali, porque você vai encontrar os valores e os princípios pelos quais você vive, né, como cristão. E isso vem muito disfarçado, às vezes, assim, de crítica construtiva, né? Sim. E eu tô falando assim, ó, eu não tô aceitando mais crítica construtiva de quem não construiu pelo menos 3 casas. Boa. Sabe? Verdade. Tem que a pessoa não construiu nada, não escreveu nenhum livro. Sim. Né, não tem autoridade nenhuma para chegar e te falar. E para chegar é o que eu chamo, né, quando a gente fazia evangelismo na Lagoinha, não que a gente não faça hoje, mas quando eu era de grupos específicos, a gente tinha uma peça de teatro chamava Ladrão da Alegria. É o que eu chamo de Ladrão da Alegria. Eu amo Ladrão. Né? É o Ladrão da Alegria. Sim, chega e quer tirar a sua não tem paz nada para apresentar, e sua alegria. Né? Sim. Exatamente. E eu acho que assim, eu geralmente, até mesmo quando eu tinha esses embates, esse tipo de coisa, eu nunca levei pro pessoal. Sim. Acho que é uma... Você nunca chegou a ter conflito interno, assim, por isso? Não, nada muito forte, sabe? O que eu sinto que as igrejas têm é uma falta de conhecimento em relação a isso. E que precisa ser apresentado mesmo, porque a gente sabe que a cultura molda a nossa sociedade. E se é algo tão essencial, se é algo tão importante para a vida, para a sociedade humana, é um lugar onde o cristão precisa estar. A gente é chamado para estar em todas as áreas, né? E eu tive uma experiência muito legal esse ano com a minha igreja local, que meu pai passou da Igreja Metodista em Carlos Prates, com a FEFIC, que a gente teve a 2ª edição da FEFIC. E esse ano, a minha igreja abraçou a feira. É uma igreja pequena, mas que eu vi ali a maioria dos membros indo para a feira, foram 3 dias de feira, sexta, sábado e domingo, e servindo e ajudando. E eles estando lá, eu vi que eles conseguiram até mesmo entender melhor, porque antes era só eu falando, né? Eu conversando, eu contando lá na frente, os testemunhos, mas eles estavam lá, eles viram o poder daquelas histórias, né? Eles viram o poder realmente da ficção cristã. Que legal. Então é muito legal. Seu pai é pastor da Igreja Metodista do Carlos Prates? Em Carlos Prates. Em que rua que fica? Fica na Rua Manga. Na Rua Manga. Isso, que é uma, né, uma que eu morei ali pertinho. Olha, que legal. Um pouco depois daquela igreja católica grande que tem na pracinha. Sei. Só mais pouquinho. Olha só, que legal. Super interessante, muito interessante. Olha, vou te perguntar, quem que é, apesar que eu acho que eu já vou saber a resposta, mas quem que é a sua referência como autor? É o C.S. Lewis. C.S. Lewis. Não poderia ser diferente. Sim, eu estava até falando com algumas pessoas do mercado editorial, né? Porque
o gênero da ficção cristã, ele é extremamente novo. A gente nunca teve um subgênero, um nicho do mercado estabelecido e desenvolvido como está sendo feito hoje, né? E eu estava comentando, que eu falei exatamente isso. Eu falei, olha, se não fosse o C.S. Lewis, eu acho que não existiria. A gente não teria ficção cristã, a gente não teria fantasia cristã, a gente com certeza não teria a Escolha do Verão. Mas o C.S. Lewis, que ele fez há mais de 50 anos atrás, foi pavimentar o caminho. A sensação que eu tenho é que ele fez, e aí ninguém mais pegou para fazer, por 50, 60 anos. E agora a gente está retomando, o cristão está retomando, né? Mas o que C.S. Lewis fez foi sensacional. Ele teve esse entendimento de que as histórias são para o Senhor. Elas são para servir, para glorificar o Senhor, para ser até mesmo um processo não somente evangelístico, mas devocional próprio, sabe? Sim. Da gente trabalhar e escrever ali temas que a gente está precisando aprender na nossa vida como autor e ver isso tocando a vida de outras pessoas. Eu sempre senti isso muito forte nas Crônicas de Nárnia, porque eu sempre fui uma leitora. Então, eu cresci, naquela época eu lia as Crônicas de Nárnia, eu lia Percy Jackson, lia A Seleção, que são livros que não eram cristãos, mas são histórias leves, né? Só que eu não sabia dizer o quê, porque eu era muito novinha, mas eu sabia que tinha alguma coisa diferente nas Crônicas de Nárnia. Era uma profundidade maior que as outras histórias não tinham. Então, assim, eu creio de coração que as Crônicas de Nárnia foi muita revelação mesmo, sabe? Da própria caminhada do C.S. Lewis com Jesus. E que ele conseguiu ali traduzir de uma forma tão bela nas palavras, nas histórias, né? Então, ele é minha principal inspiração. Pô, que legal. Isso é fantástico, porque eu não costumo... De maneira nenhuma, não falo mal de igreja. As igrejas são necessárias, as igrejas estão aí, elas têm os seus problemas, cada um tem os seus problemas e tudo mais. Mas nós, por uma ignorância, naquela ignorância não pejorativa, mas uma ignorância de não saber as informações, como eu sou ignorante em muitas coisas, a gente foi deixando a cultura um pouco de lado. E cultura, ela arrasta mesmo, né? Cultura, ela entra, ela faz uma devastação dentro de uma casa, na vida de uma pessoa. Se um filho aí de 13, 14 anos entrar numa cultura errada, acabou. Você perde ele. Você perde ele da igreja, você perde ele do seu clã familiar. É muito complicado. E isso aqui tem tudo a ver com a nossa cultura cristã, né? A nossa cultura cristã sendo embutida na mente dos nossos adolescentes, na mente dos nossos filhos, na mente das pessoas com mais idade também, que gostam de leitura. Então, acho, assim, importantíssimo. Acho que Deus vai te levantar muito mais. Amém. Acredito que está só começando, que isso aqui vai virar filme ainda, vai virar seriado do Netflix. Vai virar muita coisa. Deus vai te usar muito por causa do seu coração, né? Porque você tem princípios e você tem um objetivo muito claro naquilo que você quer. Sim. Né? Você não está fazendo isso aqui por fazer, porque você quer tornar uma escritora famosa. Você tem um objetivo nisso aqui. Né? E isso é muito importante, isso conta muito para Deus. E, acima de tudo, você teve coragem. Você teve coragem de fazer, de enfrentar. Talvez outras pessoas não tiveram coragem. Total. Talvez nesse ato de 50 anos que ficou aí, do C.S. Lewis para cá, muitas pessoas pensaram em escrever, mas pensaram também o que a igreja vai pensar de mim. Que satisfação que eu vou dar. E se perderam nisso aí, né? Mas você teve coragem, Deus ama aqueles que têm coragem. Amém. Viu? Então Deus vai te levantar muito ainda. Amém. Você vai escrever muito, vai ser muito conhecida e vai ser muito requisitada, seus livros, tá? Amém. Todos os seus livros vão fazer muito sucesso. Recebo. Amém. Viu? Sensacional. Olha, quero muito que você volte aqui em outra ocasião para a gente conversar mais, bater mais papo, pegar um assunto específico do seu livro para a gente debater aqui, tá? Porque eu achei fantástico mesmo, de coração, fantástico. Glória a Deus. No próximo FEFIC, quero estar presente em setembro. A gente vai ter... vamos ter a FEFIC ano que vem, mas a gente vai ter uma outra coisa muito legal também, que às vezes aí quem está assistindo tem essa vontade de escrever, né? Tem esse sonho. O Senhor colocou no meu coração e da FEFIC como em geral, uma preocupação muito grande também no coração do artista cristão. Porque eu acho que é uma coisa que a gente não
tocou tanto, né? Mas existe, é um desafio, sim, ter um cristão estar no meio da cultura, estar nas artes, porque para mim é um campo extremamente espiritual. Então, a gente tem aí artistas cristãos que eram maravilhosos e estavam ali dando um bom testemunho, e aí quando você vê, eles se perderam e já saíram da igreja. E a gente precisa de muita cobertura espiritual mesmo, sabe? Tá com o coração alinhado no Senhor. E aí, num direcionamento do Senhor mesmo, a gente vai estar fazendo um retiro para escritores de ficção cristã em janeiro. Então, a FEFIC vai ter, além da feira, um retiro próprio. Eu vou pedir para mais uma vez colocar o seu Instagram na nossa tela. Sim. Tá aqui na tela, tá aqui embaixo, aqui, ó. Autora Sara Guzela, facinho. Isso. Autora Sara Guzela, @ é o Instagram dela. Lá você vai ter todas as informações, lá você vai entrar em contato com ela. Lá com certeza tem um link lá na bio para você adquirir um livro também, você que mora fora. E vai ser uma bênção, vai ser uma bênção. Querida, agora eu queria encerrar pedindo para você deixar um recado. Essa câmera aqui, ó, o pessoal tá olhando nos seus olhos. Pessoas que querem escrever, que têm vontade de escrever, não só ficção, mas outras coisas, mas ficam sempre pensando assim, eu não tenho oportunidade, eu não tenho uma editora, eu não tenho alguém por trás. O que você acha que você falaria para essa pessoa? O que é necessário para ela começar? Eu acho que a primeira coisa que é necessário para tomar esses passos de fé é saber quem está te guiando, saber quem está te chamando. O Senhor, Ele tem feito um movimento muito lindo, e eu falo isso porque eu tenho vivido isso, mas eu tenho observado isso além da minha vida, sabe? O Senhor, Ele está retomando para si muitas áreas que a igreja tirou, e Ele se retirou desse lugar, e Ele tem chamado a sua igreja, que existe, que é gigante aqui, para tomar parte. Então, eu acho assim, o próprio fato de que o Senhor está te chamando já é motivo suficiente para você encher o seu coração de coragem e dar um passo de fé. E o mais legal disso é de quão mais difícil for o chamado que Ele está te entregando, mais maravilhoso vai ser a caminhada. Porque durante cada etapa do processo é o nome dEle que vai ser glorificado. Porque, de fato, a gente não tem a capacidade em nós mesmos. Eu não tinha capacidade em mim mesma de escrever um livro, de estar numa editora. Eu não tinha contatos, eu não tinha público leitores, eu não tinha nada. Mas eu tinha um anseio que queimava no meu coração e que foi colocado pelo Senhor. E Ele honrou isso. Tem honrado e tem me trazido a lugares que eu tenho a plena consciência que não foram as minhas mãos que fez isso, não foram a minha capacidade ou os meus contatos, foi o próprio Senhor. Então, assim, que confiar no Senhor seja motivo suficiente para você dar esse passo de fé. Se Ele está te chamando para escrever uma história, se Ele está te chamando para escrever um livro de não ficção, mas de um tema que precisa ser falado, só o fato de que Ele está te chamando já é tudo que você precisa, porque a partir do momento que você começa, o Senhor honra os nossos passos de fé. E se Ele chama, tem até uma frase que é assim, se Ele chama, Ele paga a conta. Se o Senhor chama, Ele nunca vai te deixar desamparado. Pelo contrário, vai ser a responsabilidade dEle estar te capacitando em tudo aquilo que Ele te chamou para fazer. Maravilha! Estivemos aqui com Sara Guzela. Sara, muito obrigado pela sua presença, que Deus te abençoe, te capacite cada vez mais, viu? E volte mais aqui. Amém, pode deixar, só chamar. Tá bom? Sempre que você for lançar um livro, você vem lançar aqui com a gente. Combinado. Tá bom? E você que esteve presente com a gente aqui na Rede Super de Televisão, muito obrigado pela sua audiência. Paz e prosperidade. Não saia daí, porque aqui na Rede Super tem muito mais.